Boa noite, galera 3D! Como vocês estão? Ana, líder das empreendedoras 3D Power Woman. Mais uma noite aqui com vocês no nosso Instagram ao vivo e logo depois no nosso YouTube, tá? Vai subir essa live. E assim, eu quero dizer, quem ainda não ativou o sininho do nosso YouTube, Empreendedoras 3D Power Woman, ative e acompanhe todas as nossas mídias sociais. Para quem não conhece, o Empreendedoras é um grupo de mulheres que trabalham no mercado 3D, em todas as frentes do 3D, e vem promovendo toda uma comunidade 3D. Também fazemos eventos presenciais. Para quem não acompanha, a gente está indo para o nosso 6º evento presencial aqui na cidade de São Caetano do Sul, tá? Trazendo gurias de outros estados, aqui em São Caetano do Sul, né? E guris também, empreendedores do 3D. Então, assim, eu é muito feliz, né, em dizer que o grupo, ele trabalha com todas as frentes do 3D. E é conteúdo gratuito. Então, assim, hoje, quem apoia aqui o nosso grupo e tá com a gente, acompanhando as nossas lives, o nosso conteúdo, as nossas palestras, tá ajudando a comunidade, o universo do 3D, tá? Então, assim, estamos em todas as plataformas, todas as mídias sociais. Temos Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, tá? E Instagram, né? Falei. Então, assim, é muita felicidade. Eu quero poder contar com todo mundo do 3D. E essa semana, gente, foi uma semana muito especial. Muitas pessoas entraram em contato com empreendedoras por causa das compras coletivas. Eu vou falar agora o post. E também para falar que apoia o nosso grupo, que está junto com o nosso grupo, que quer ajudar com kit sorteios, que quer ajudar nas compras 3D. E é isso que mais a gente quer. Teve guria aí que ficou comigo mais de 2 horas conversando essa semana, né? E eu me senti muito feliz e muito lisonjeada por eles reconhecerem o trabalho do Empreendedoras 3D Power Woman. Eu, como líder delas, toda assim, acabo sendo mais exposta, né? E assim, é muita alegria em saber que a comunidade, o quê? Tá agradecendo esse movimento de mulheres guerreiras que trabalham, que querem promover o 3D, né, de uma maneira efetiva. E é isso aí. E aí eu queria dizer o post, eu sempre começo, né, o nosso conteúdo falando no post da semana. Na verdade, eu tenho 2 posts hoje. Esse post eu fiz há 4 dias atrás, tá? E acabei agora dando até uma olhadinha e foi um post polêmico, bem legal, que era de compras coletivas 3D, tá? Esse post eu falava assim, minhas poderosas gurias, empreendedoras 3D Power Woman e empreendedores 3D. Poderosas somos, viu, gente? Muito, muita felicidade. Eu coloquei assim, chegou a hora de economizar juntos. E vamos iniciar a nossa compra coletiva de materiais 3D, com o apoio da comunidade. E começamos mesmo, tá? A comunidade, ela vem se manifestando. Eu vou falar aqui hoje, muita gente que já me respondeu e gente que ainda não me respondeu. Mas a gente vai continuar insistindo e quer promover o 3D de uma maneira legal. Então, assim, hoje quem apoia uma mulher no 3D, quem apoia um empreendedor no 3D, tá apoiando toda uma comunidade, né? E aí eu coloquei, estamos entrando em contato com várias empresas parceiras, tá? E vamos agitar descontos imperdíveis, só para quem está com a gente. Aí eu coloquei, se você adora uma promoção, de verdade, quer garantir os seus descontos, insumos por preços incríveis e ainda fortalecer o nosso grupo, é só entrar no grupo de compras 3D, que é o grupo que a gente fez na nossa comunidade. Só que assim, quem não é guria do nosso grupo não tem acesso, mas entre em contato comigo que eu tô pensando aí o que eu vou fazer, tá? Tô muito feliz aí com a repercussão disso. A partir de segunda-feira, né, que foi essa segunda, eu vou começar a fazer atualizações frequentes com condições especiais. E eu tô tendo essa resposta, então assim, isso eu garanto que até semana que vem eu acredito que já vou ter a resposta aqui. Inclusive, eu vou dar um spoiler aqui pra vocês, tá? E aí, bora movimentar o mercado com o nosso poder coletivo. Quem quiser participar, me chama ou já entra no grupo de compras. Vai ser top. E aí, coloquei todas as hashtags, né? Quem acompanha empreendedora sabe, né? Empreendedores 3D, 3D, impressão 3D. Aí, coloquei filamentos 3D, resina, 3D Brasil, compra coletiva, desconto 3D. Tá? Unidos, né? Somos mais fortes. Isso é muito expressivo, é isso que a gente quer. E aí, faz um dia atrás, gente, eu fiz um post muito especial, onde eu coloquei
um monte de guria aí no espaço. Pra quem acompanhou, né, foi muito, assim, gratificante ver ali um grupo de mulheres unidas. E a nossa comunidade de empreendedoras é isso. Então eu bolei esse post aí e coloquei mulheres que moldam o universo, inclusive o 3D, né? Então eu quis fazer essa comparação, mas é tão importante porque é isso, a gente desbravar outros caminhos. É tão, né, gratificante quando a gente almeja e alcança e consegue. E para isso que a gente precisa sonhar, lutar para conquistar, né? Então vamos lá, eu coloquei que no dia 14 de abril, 6 mulheres extraordinárias fizeram história ao embarcar no primeiro voo espacial, 100% feminino, tá? Por isso que foi importante. Aí eu coloquei o nome do foguete, né? Coloquei que foi uma jornada de 11 minutos e coloquei que foi marcado um momento épico, aonde a gente teve uma representatividade feminina na tecnologia e na exploração espacial, tá? Como a gente é da área de tecnologia, por isso que eu quis fazer esse post. Aí coloquei, quem são essas mulheres incríveis? Aí fui falando uma por uma, né? A gente já conhece a Katy Perry, até... Ô, lindona! Comecei a dar agenda, daqui a pouco eu te chamo, Rafa. Aí comecei falando da Katy Perry, falei que ela era, né, uma cantora e que ela homenageou a filha, né, no espaço, foi muito bonito, cantou a música lá, né, dela, e aí coloquei no post a música dela também, né, e aí coloquei outra guria, que é uma pilota, uma jornalista, que liderou a missão com propósito, com visão. Coloquei outra, que é a jornalista veterana, compartilhou a emoção de estar no espaço, né, de ver a Terra. E aí coloquei outra guria, que foi uma engenheira aeroespacial da NASA, né, ex-NASA, fundadora de uma startup de tecnologia. E outra guria, que era ativista de direitos civis, indicação ao Nobel, primeira mulher vietnamita no espaço. Oi, tudo bom, amigo? Aí coloquei produtora de cinema e defensora da igualdade de gênero, uma outra guria. E coloquei, essas mulheres não apenas romperam a gravidade, mas também barreiras, inspirando os milhões ao redor do mundo, né? E aí elas demonstram que quando mulheres se unem, não há limites, nem mesmo o céu, né? Então é isso que eu queria falar no post. E aí eu coloquei, né? Na comunidade de empreendedoras 3D Power Woman, vibramos com cada conquista feminina. Assim como essas pioneiras espaciais, moldamos o universo 3D. Com garra, força, potência e juntos somos imparáveis, tá? E aí eu chamei, bora! Então, assim, esse post foi muito legal, teve bastante repercussão, tá? Em todas as nossas mídias. Eu acabei colocando agora, uma horinha atrás, no YouTube. Não tive tempo essa semana, muito corrido pra mim. Mas, assim, eu queria que vocês marcassem a gente. Quando vocês verem post, alguma coisa interessante, pode marcar, né? E aí eu coloquei Power Woman, Empreendedoras 3D, Mulheres no Espaço, Tecnologia Feminina, Liderança Feminina, Inovação 3D, Força Feminina, Mulheres na Tecnologia, Espaço Feminino, Inspiração Feminina, Garra Feminina, Potência, Mulheres que Inspiram. E é isso aí. Aí a gente vai começar agora a falar das lives do mês. Já foram aí 2 lives esse mês, a gente tá na terceira, tem uma quarta debate, ainda tem uma live aí, networking no final do mês. Então as 2 lives que já foram, a gente fez, a primeira live do mês tá gravada aqui no Instagram e no nosso YouTube. Do estúdio à loja, como monetizar seus designs de impressão 3D, foi com a Jaque e comigo, foi muito legal essa live. Aí semana passada, gente, foi espetacular, sou sincera em falar, tá? Foi eu, uma guria do Sul e uma guria de Minas Gerais. Ferramentas e dicas essenciais para mulheres na impressão 3D. Assistam, gente, muito legal, teve muita repercussão, muita gente gostou, tá? E foi uma live assim que do começo ao fim foi excepcional. Aí, hoje, a live vai ser como projetar objetos funcionais e estilosos na impressão 3D. Com a Carol e com a Rafa, que tá aqui comigo, lindona. Muita experiência, muita coisa boa, tá? São 2 gurias que pra mim, hoje eu tô em casa. E aí, semana que vem, Mulheres Makers, a comunidade feminina lidera a impressão 3D. E a última do mês vai ser essa parte de networking, mas com empresários de manutenção de impressora, que teve no nosso 5º evento presencial, o pessoal adorou e ele vai trocar bastante figurinha.
E aí eu sempre gosto de falar, né? Juntos somos mais fortes, somos imbatíveis, hashtag empreendedoras 3D Power Woman. A gente tá caminhando pro nosso 6º evento. Essa semana foi muito especial, porque a gente já tem 3 palestrantes do 6º evento, que vai acontecer dia 31 do 5. 31 do 5. E aí eu queria dizer que a gente tem 54 murais de gurias, 25 palestrantes do 3D, 25 palestras gravadas, quer dizer, muito importante, muito conteúdo de lives, mais de 200 horas de live, tá? E a gente quer o quê? Cada vez mais fornecer para a comunidade cupons, descontos. Então, enquanto o nosso grupo aí de compras, né, efetivamente não compra, porque a gente está recebendo muita coisa, eu vou falar aqui hoje, a gente tem alguns cupons, eu vou falar. A gente tem cupons da 3D Prime, que é 3D Power Woman. Só entrar em contato com o pessoal da 3D Prime, 3D Power Woman. O outro cupom, Tavares 3D Print, também, 3D Power Woman. Só entrar em contato com eles. Inclusive é o guri que a gente vai fazer a live do networking. E fora esse, gente, essa semana a gente teve resultado aí, respostas de um monte de gente. Mas 2 parcerias bem legais, que vai ter cupom aqui, eu vou estar falando, acredito que na próxima live já vou falar. Mas se vocês quiserem entrar em contato, para resina, a gente tem CAD Resinas, inclusive ela já hoje pediu para mim, Ana, manda as datas, porque eu quero estar com você nos eventos. Guria fez uma live network, a Karina. E a Quantum 3D, tá? Então os 2 vão estar participando com a gente de conteúdo e também fornecendo kits de sorteio, e fazendo até live com empreendedoras. Eu tô muito feliz, tá? Com essas parcerias. A gente vai ter cupons, vai ter lives e vai ter eventos juntos. E quero dizer que aqui a gente é muito forte. Às vezes algumas coisinhas acontecem meio chatas, mas nada assim... cada vez mais a comunidade ela tem que entrar nesse ritmo, que todo mundo se ajuda. Quero agradecer, gente, que assim, eu tive algumas respostas essa semana desses parceiros para essa parte de cupons e descontos, tá? E para compras 3D. Foi a Tavares, que eu já falei, né? Tive da Tríade 3D também, da Gini Labs também, quero agradecer demais, gurizada, e 3D Brothers, tá? Quero agradecer, já me passou, já tá tudo bonitinho, só tô aguardando o resto da galera para ver como que vai ser essas compras. Aí, quero dizer para vocês contarem comigo, porque eu tô preparada para vitórias, né, para as conquistas que vão vir daqui para frente. E pergunto para vocês estão prontos? Eu quero agradecer as parcerias do nosso 5º evento. Foram 3 parceiras, Creality, 3D Prime e CAD Resinas. Tá, esse 5º agora foi demais, o 6º vai ser melhor, já tô sentindo. Porque só de resina já temos 3 resinas para sorteio, olha que demais. Quem ainda não pegou as datas aqui, anota aí, ó. 6º evento vai acontecer dia 31 do 5 aqui em São Caetano do Sul. 7º, dia 26 do 7. 8º, dia 27 do 9, e o 9º, dia 29 do 11. Assim que eu tiver a data para Expo 3DBR, eu vou soltar aqui para vocês. Eles falaram que vão dar em primeira mão a data pra gente. Eu fico muito feliz com essa parceria. Para quem não sabe, a gente tem uma trilha de empreendedorismo dentro da Expo. E tá levando muita galera do 3D, porque eles palestram nos nossos eventos e depois vai para lá, né? Inclusive, a gente tem carta branca. Eu fico muito feliz aí com todo esse prestígio que a gente tem, né? Eu quero dizer que é muita felicidade, gente. A gente tem... Oi, tudo bom, amigo? Ó, já, quanta gente! Obrigado, viu? Quero dizer que é muita felicidade a gente estar caminhando para o 6º evento presencial. Que a gente une sempre as mentes mais inovadoras do 3D, tá? E criativas, e vem gurizada com filho. É isso que a gente quer, né? A família 3D. Então, no último evento a gente teve IA, IoT, a gente teve... IoT, robótica, colecionáveis. E agora eu vou dar um spoiler. De 4 palestrantes, 3 eu já tenho. Então eu vou falar aí, ó. A gente tem um engenheiro mecânico que vai falar sobre 3D. Vai associar engenharia mecânica. Fala, guria! Lindo! E aí vai associar, tá, com 3D, engenharia mecânica. Olha que legal, um mercado em potencial, gente. A gente fechou colecionáveis, inclusive os guris são modeladores, são craques na pintura, vai estar com a gente também. Fiquei muito feliz de poder sempre contar com eles nos nossos eventos. E eu vou falar também sobre IA e tecnologia. Vai ter um guri aí que veio no nosso último evento
participou como ouvinte e demonstrou interesse. A gente viu que tem um potencial e vai dar oportunidade para palestrar. Ainda tem um palestrante ainda, né, pra gente fechar. E eu acredito que seja da área da saúde. Eu quero trazer a parte da saúde. A gente trouxe impressão de alimentos e agora quer trazer da saúde, tá? Então, quem ainda não fechou mesa, a gente vai ter mesas lá para expor trabalho. Gente, aproveita, não deixa pra última hora, porque eu sou sincera, né? Voa e a gente esquece. Então, entra em contato, fala, ó, eu quero participar do próximo evento, separa a mesa pra mim, não é cobrada a mesa. Então, é só falar que eu separo, tá? E aí vem e traz todo o material, expõe os trabalhos, é super legal, tá bom? Os palestrantes, gente, eles estão entrando devagarzinho no nosso YouTube. Peço muito, assim, paciência que a gente tá editando. E, assim, o passo a passo das mídias sociais, vocês acompanhem o que tem aqui, tá? Tudo é @empreendedoras 3D Paroma. Não tem segredo, é fácil de achar. Então dá pra seguir a gente, as lives elas acontecem ao vivo e depois acaba espalhando pro TikTok, pro Instagram e pro YouTube, tá bom? Vamos começar a nossa live? Vamos chamar nossas gurias? Chamar a Rafa que já tá aqui. Linda, legal, tá? A gente vai falar bastante dessa parte de projetar objetos funcionais, né? E estilosos da impressão 3D. Rafa, lindona! Oiê! Oiê! Cadê você? Agora eu te vi. Vamos chamar a Carol, vai se apresentando, Rafa. Boa noite, pessoal. Sou a Rafaela Raiza. Apesar de trabalhar com tecnologia, o meu foco em 3D é o artesanato. Lindona. E tamo aí, né? É isso aí. Tamo aí, é Facebook. palestrante com a gente. Vai pra Expo 3D BR. Ó, Sam, ô lindona! Tô chamando a Carol aqui, Sam. Dá um toque pra ela, pra mim. Sim. Carol. Sem dúvida, estarei na Expo. Tem uma página no Instagram, Rafaela Raiza. Tem uma outra página chamada Copérnico 3D. E essa semana, deixa eu te falar, você divulgou aquele DNA lá. E eu amei, já é um projeto educativo, né? Nossa, muito Andy, legal. Oi, lindonas. Você sabe que fez super sucesso aquele DNA com professores de biologia. E já tiveram algumas encomendas, foi muito legal. Ai, que demais. Não, e a gurizada, quando você colocou, Rafa, você viu como o pessoal adorou? Ó, a Sim, Carol já tá aqui, já tá pedindo pra ver. Carol, tá dando que você não pode participar? Sai e entra, guria. É normal do Instagram, tá? Ela já tá tentando, então já tá aqui. Tô mais tranquila. Tá craque. Eu tô, né? Porque, na verdade, assim, a gente sabe que a Carol tá no sul, né, Rafa? Sim. Então a conexão, às vezes, né, dá essas esgrimbilhadas aí, é normal, tem que ter paciência. Aí, falei da lindona, ela aqui. Não, eu falei da live semana passada, foi demais, né, Carol? Foi bem boa. Falar nisso, a Ana também tá aí, né? Foi demais, ó. E outra, eu vou editar a live da semana passada junto com essa e vou soltar, tipo, 6 melhores momentos, porque essa semana, gente, foi muito corrido pra mim. Essa coisa da compras 3D, compras coletiva, eu peço muita paciência. E eu falei bastante na agenda isso, porque é trabalhoso, né? A gente pegar todos os valores, tudo que eles podem promover para o empreendedor, juntar com tudo que vocês querem para fazer uma planilha e começar, né? Quero mais é que cresça, né? E todo mundo que nem a guria falou, Ana, eu quero usar filamentos diferentes, né? É para isso que serve o nosso grupo, né, gente? Para buscar. E eu tô muito feliz, viu, Carol, essa semana, eu falei na agenda, a gente teve 2 resinas, cara, que vão trabalhar com empreendedoras 3D Power Woman, promover o nosso grupo. Já forneceram 3 resinas agora pro próximo evento, pra gente, kit de sorteio. Eu tô falando porque ela é da resina, né? Eu também tô. Então, isso é uma vitória pra gente, né? A gente quer mais é que todo mundo... No último evento teve uma resina, a gente já teve 2 vezes resina. E agora, mais ainda, trazer o pessoal aí, né? Que é o Roots do 3D. Sim. Ô, Carol, fala, guria, fala das suas mídias, se apresenta pra todo mundo. Eu sou a engenheira Carolina, sou engenheira eletricista.
Mexo com automação e elétrica e também, obviamente, com impressão 3D. Faço peças personalizadas aí para o pessoal. Sim, lindona. E eu até anotei aqui que eu não sabia que ela era professora, né, Rafa? Aí a gente já ficou mais feliz ainda, né? Professora do Senai, aluna dela na última live aqui, falando maravilhas da Carol. Fiquei muito feliz, viu? E assim, hoje, gente, a live é especial porque Guria do Sul, com 2 de Sampa, né? Mas todas que estão aí desde o início do grupo, né? Se fortalecendo, participando. E eu fico muito lisonjeada, tá? Quando uma guria chega em mim e fala assim, Ana, quero começar a trabalhar com determinado material. O que você acha? E essas duas aqui, elas são assim. Elas são de pedir opinião, de a gente trocar figurinha. Uma, essa semana, Ana, eu falei, ô Rafa, vamos em tal lugar? Vamos, Ana, conta comigo. Carol, a luminária, Ana, e aí, é legal? Legal, sabe? Então, assim, são pessoas, gente, que é isso. São curiosas, mas também pé no chão, para passar muito conhecimento, porque quando a gente faz essa prospecção de ter um objeto, um produto de impressão 3D novo, criar, né, funcional, mas também com estilo, a gente precisa ser aberto à opinião de amigos. Então, assim, é muito importante. Eu acho que essa live era pra gente mesmo, porque a gente tem esse potencial. Eu trabalho com 3 frentes, eu vou falar muito hoje disso, né? Que é a parte de decoração, que é a Geek.decoração, Luthieria Geek e Look.geek. Mas hoje eu vou falar da Geek.decoração. Então, assim, vamos começar a live, gente? Live hoje. Como projetar objetos funcionais e estilosos na impressão 3D, tá? Então, a primeira pergunta, gente. Quais são os primeiros passos para transformar uma ideia em objeto funcional 3D? Fala como vocês fazem aí. Eu acho que o primeiro passo é quando você quer... você tem que ver se ele realmente é funcional, né? Para depois você pensar em fazer a decoração nele, né? Então não adianta nada você criar um desenho lindo, maravilhoso, por exemplo, de você fazer uma mão francesa, mas ela não ser realmente útil, né? Você vai colocar lá, é lindo, aí você vai colocar uma prateleira e vai cair. Não, tem que ver realmente o formato que eu tô fazendo, mesmo eu colocando um desenho nela, vai ser funcional? Vai ter algum problema no futuro? Ela vai aguentar peso? Tem tudo isso, né? Depois que você verificou que ela é funcional, então vamos ver o que eu posso fazer aí para decorar ela, vamos dizer assim, né? Tem toda a parte de estudo antes, né? O conceito, o esboço, é o que a Carol falou. E a pesquisa mesmo da funcionalidade para depois você fazer a decoração e aí colocar nas corzinhas certas que você quer, que combine. Gente, eu coloquei bonita, né? 7 etapas. Eu gosto de falar porque, assim, eu sou muito de prospectar e colocar etapas, assim, né? Para tudo que eu faço na vida, acho que facilita. Então, hoje, quando você tem, né, o início, o start, eu falo assim, o primeiro passo é entender a necessidade. Então, você conversar com o cliente, ver o que ele quer, né? Ou, se você vai criar o produto, você precisa falar, eu quero para isso, que a Carol falou, a Rafa falou. Eu quero, uma mão francesa, precisa ter resistência. Ou a Rafa, né, fez com PETG, né, Rafa? Aqueles bonequinhos articulados. Precisa ser resistente o quê? As crianças. Porque as crianças, né, mexem. Então, e assim, às vezes é um produto gigante, mas às vezes é um pequenininho e é frágil. Cai no chão, quebra. Então, assim, a primeira coisa é isso. Aí depois, vem o esboço, desenhar. Você pode desenhar ou você pode fazer digital. Legal. Aí, terceiro item, modelagem. Modelar em 3D, né? Acho que é bem legal também. A gente tem que focar na funcionalidade. Então, tem que ser resistente, que nem a Carol falou, a Rafa falou. Aí, quarto, testar, revisar com o cliente, prototipar. E, assim, eu coloquei o quarto com o quinto, porque, assim, o quinto item, o cliente, muitas vezes, a gente precisa fazer 2, 3 testes. Porque ele não está satisfeito. Então, precisa fechar legal, sabe? Porque aí, às vezes, a gente deixa também mais de um produto para ele testar. Porque, às vezes, ele vai utilizar para várias outras funções. Decoração, iluminação, que nem a Carol falou, ou base de apoio para outra coisa. A gente vê no 3D de tudo.
tá? Hoje de tudo se cria com 3D. E aí eu coloquei sexto, execução, produção. Produção, para isso a gente precisa o quê? Ter um número e uma data de entrega. Aí eu coloquei até o sétimo. Porque assim, depende, gente. Números de produtos. Então a gente às vezes tem uma impressora, às vezes tem 10, às vezes tem um monte, tem uma farm. Para isso, dependendo do número, a gente vai demorar um tempo. Sim. Então, isso tudo são etapas que a gente tem que cumprir. Assim, hoje, quem quer trabalhar com essa parte funcional, eu acho que peca muito se não faz esse item que eu falei de você testar a funcionalidade. Então, não pode economizar mesmo, porque é preferível que você perca o cliente do que você entregar um produto e depois ele vir reclamando com você. Não funcionar, exatamente. E depois aí você tá na produção e aí você perde tudo, né? Porque às vezes a gente recebe metade. Às vezes o que o cliente precisa também, o que ele quer, o que ele pede, não vai funcionar. Isso. E a gente precisa testar para ver de fato o que vai funcionar. Sim. Eu vi você com o DNA, Rafa, eu falei, nossa, guria, vai ficar em exposição, porque são pecinhas, né? E eles vão ter que mexer, né? Então é interativo, né? Ela é toda. As moléculas são imantadas. Que da hora. Então, nós pegamos um rolo de filamento e fizemos 2 suportes, né? Então abre assim. Tá. E colocamos as moléculas a mais, porque o DNA não tem uma ordem certa, né? Então ela pode ir trocando. É isso aí, nossa, eu amei. Mas assim, vocês viram quantos detalhes? Porque a gente, às vezes, tem gente que não se atém nessas etapas. E aí já acha que é uma coisa só, e não é. É um trabalho gigantesco. Muitas vezes eu abri mão de alguns clientes porque eu não dava conta. E é normal, tá? Então, assim, a gente é um grupo por causa disso, a gente se apoia. Vamos para a segunda, gente? Nós já respondemos tudo também. Respondemos. Aqui é live informativo. Eu vou anotando, gente. Minha cabeça não vai. Aí, eu anoto mesmo. Segunda pergunta. Como equilibrar estética e funcionalidade de um projeto 3D? Que vocês têm alguma dica aí? Eu coloquei aqui logo de cara considerar as necessidades e preferências do usuário final. Sim. Então, foi um pouco que a gente falou antes. Sim, pensar na forma, né? Sim. E os materiais que a gente vai utilizar. O material porque assim, enche os olhos, né, gente? A gente sabe. O cliente adora ver muitas vezes o teste que vocês vão mandar já meio com o material que ele vai receber, né? Sim. Então, isso é importante, tem que se ater, né? Mas, assim, a única coisa que eu acho que é interessante a gente falar é que quanto mais simples, né, a forma, mais, assim, eu acho, menos chance de você errar. Sim. Porque... Apesar de ser bem legal fazer coisas rebuscadas, mas o mais simples dá menos chance de errar. Sim. Vocês notam isso? Vocês têm notado? Porque eu vejo muita gente, assim, que às vezes fazem a impressão várias partes para unir, e aí dá um trabalho também, porque vocês têm que montar isso, né? Muitas vezes você tem que promover um manual para o cliente também saber montar, porque ele não sabe montar, né? Então, eu tento também fazer o mais básico possível, né? Às melhor. Vezes o cliente, claro, né? Às vezes o cliente pede algo e aí eu vou tentando, até, se der, ótimo, perfeito. Se eu tô vendo que tá tendo uma certa dificuldade, aí você tem que conversar com o cliente, né? E explicar um pouco a situação, né? Sim, porque assim, hoje eu vejo assim, essa mentalidade de designer, eu até falo, porque eu gosto, eu acho que aqui, anotei, mais fácil manutenção, se o designer é simples, menos gasto, é o mais importante. Sim. E menos, assim, mão de obra qualificada. Porque a gente, às vezes, tem que pedir ajuda para outras pessoas por causa do pedido, né? A gente não dá conta. Não. E aí, o que a gente quer hoje é o quê? A gente fazer tudo sozinho, sem precisar de ajuda de ninguém. Né? Então, o mais simples, mais funcional, então menos tudo isso aí, né? Eu já acabo anotando, porque o projeto deu um trabalhão, eu fiz de Natal. Aí, de repente, eu falo, gente, que trabalho, não vou colocar na loja, não deu certo, entendeu? Vamos pro terceiro? Não pode colocar, né? Não pode.
não ponho, dá muito trabalho, não, assim, pode até vender, gente, você pode ter lá na sua, mas assim, quando você tiver um pouco mais de tempo para executar, senão não vai É que funcionar, tem, né? eu acho que tem um problema assim das peças, por mais que seja linda e saiba que vai vender, que nem você falou, né, Ana? Aí tem aquela coisa, às vezes a pessoa acha que é rápida para fazer, né? E às vezes ela quer para ontem. E aí Não. isso acaba dificultando um pouco o trabalho, porque às vezes tem peças que a gente coloca para imprimir e infelizmente acontece de dar aquele BOzinho, aí tem que refazer, fazer algum teste, ainda mais que às vezes o cliente pede um tipo de material, a gente já está acostumado com outro tipo, aí vai colocar outro material e aí já dá um problema. E às Sim, vezes as pessoas, né, os clientes a não gente está entendem isso. testando os produtos porque a gente consegue o cliente, né, para testar, mas se você vê que no meio do caminho não vai dar, eu não sou assim de não dar para o outro amigo fazer. Uhum, Porque eu vejo que é o quê? É você priorizar mesmo e continuar no seu foco. Porque é muito mais legal você fazer um produto com qualidade, que o cliente fique satisfeito, do que sim. depois ele ir na rede social, entendeu? E reclamar. Então é bem importante. Tá dando uns ecos aí. Mas dá Vamos pro problema. terceiro, gente. Quais softwares de modelagem vocês indicam para quem quer criar peças úteis com um designer atrativo? Vocês utilizam algum? Eu não Olha, ouvi. eu Desculpa, Rafa. melhorou agora. Então eu baixei um pouquinho. Uhum. Acho que é isso. Tá alto, né, o áudio. Deixa eu ver. Pode falar. Aí se der problema, a gente fala outra vez. Não, agora vocês estão me escutando? Sim. Tá, pode falar. A Carol não ouviu a pergunta. O É que eu não software ouvi o começo da. que recomenda. Eu uso o Fusion porque eu sou noob e já tinha um pouquinho de intimidade com o AutoCAD e tudo mais, né? É o que eu mais uso, assim. Aí eu uso o FreeCAD e depois que a Forja da Rapina mas eu tenho bastante. Show, Fusion. E você, Carol? Eu uso muito o SolidWorks. Tem um Tá. gratuito que é o Solid Edge, né? Para quem não Uhum. conhece. Eu uso também bastante o Tinkercad. Basicamente são esses dois que eu estou utilizando, né? O Tá. AutoCAD ainda não houve a necessidade de utilizar, né? Mas eu aconselho aí para quem quer começar aí também na modelagem, é bem interessante, tanto é que está na minha lista. O Blender também é bem interessante aí para quem quer aprender também a modelar. É um pouquinho complexo, mas tem vários vídeos no YouTube que dá para aprender a Vocês se virar. falaram todos, gente, que eu vejo que mais é utilizado, assim. Eu ia falar que cada um tem o seu. Não tem, assim, muito segredo, porque vai começar a trabalhar e vai ver, né? Ó, isso deu certo, isso não, é mais fácil para mim. Então, é isso aí. Eu fuso o Blender, o Tinkercad, né? A parte mecânica, né? E orgânica. Depende de qual você quer e você utiliza, né? Eu Sim. Vamos sou a pra. rainha das antigas, então Hã? por isso que eu tenho um pouco. Eu sou a rainha das antigas, então por isso eu tenho um pouco mais de intimidade com o Fusion. Mas o Blender eu acho ele um design mais artístico, né? E o FreeCAD ele é mais amigável Sim, mesmo. sim, é mais Mas fácil também, né? Pra mexer. eu Gente, vamos pra tenho quarta, ó. Desculpa o pessoal que tá acompanhando a live, tá dando um probleminha aí no áudio, não sei porquê. O celular tá sem capinha, tá tudo ok aqui. É algum probleminha, normal. Eu ia colocar aqui, ó. Deixa eu ver, só o celular, que às vezes é o celular de um que tá atrapalhando o outro. Vocês estão com algum celular por aí? Não. eu acabei de colocar no mudo, tirar. Eu deixei aqui o outro, mas eu acabei nem ligando, tá ligando agora. Porque Uhum. ele tava aqui em suspenso, não sei. Vamos ver. Aí, a quarta pergunta, gente. Como o estudo de ergonomia e experiência do usuário influencia no projeto final aí, funcional? O que vocês acham? É que eu acho que aí tem a ver um pouco com a primeira pergunta, né? Que a gente comentou, né? Que é a questão de teste, ver se funciona, se é útil, né?
se é desconfortável, né, para manipular, né? Exatamente, tem totalmente a ver com a primeira. Eu acho que Você vai essa ter pergunta ela entra bastante nessa parte da saúde, né, gente? Das sim, órteses e todas as próteses que a gente acaba criando com 3D. Mas, assim, eu acredito que essa parte funcional é a mais simples possível. Sendo funcional, eu acho que você acaba acertando na ergonomia. Não adianta ficar inventando. isso, tá? Eu noto isso. Tem que respeitar mesmo o usuário, né? É Oi, pensar Tavares, meu amigo. na forma mais fácil de usar, né? Por exemplo, aqueles bercinhos de encadernação. Se eu Tá, não tivesse feito um apoio para agulha, ia ficar difícil da pessoa furar, né? Então, sempre que pensar na usabilidade do negócio, né? sim, gente, eu vejo isso. A gente tem que pensar que o usuário, muitas vezes, eles têm as deficiências, então tem que deixar assim, não pode ter que parar a aresta, tem que deixar lixar, deixar mais funcional mesmo. Não adianta, isso é importante, né? Então tudo depende do que para que é, né? Até se for para pet, a gente já conversou aqui, também tomar certo cuidado, que eles vão com a boquinha ali, né, para pegar, então, com a patinha, né? Material, esse tipo de coisa. Sim. Gente, vamos para a quinta agora. Quais são os maiores erros cometidos ao projetar um produto bonito, que vocês notaram aí, mas que não funciona na prática, assim? Porque não adianta ser bonito e ordinário, eu sou sincera em falar. Porque tem que ser funcional, né? Aí eu acho que tem. Já aconteceu de eu fazer, por exemplo, uma caixinha de coração. Tá. E aí. Ela era linda, né? Ela tem um coraçãozinho, aí você tinha o botãozinho delicado, né? O que é pra você puxar, era lindo. Aí você puxava, o que acontecia? Com um puxadorzinho, Ah, quebrava. é. Não era funcional. Não, gente, a gente tá tirando da impressora, muitas vezes, tirando o suporte, a peça quebra. Sim. Fala aí. Então a gente tem que passar isso, porque o que acontece? Poxa, a peça tá frágil na sua mão. Como que você vai vender e pôr numa loja? Não dá. Não dá. Ou mesmo você olha o vaso assim, né, gente? Olha lá no fundo do vaso. Você vê lá tudo desgrenhado. Pô, você não vai vender um produto assim, né? Então, assim, eu vejo isso mesmo no 3D, os detalhes frágeis. Isso você não pode deixar passar, né? Eu já comentei, acho que umas 3, 4 lives, inclusive a Rafa e a Carol já sabem, da maledeta árvore de Natal, que eu não coloquei mais para vender na loja. Porque me dava muito problema. Poxa, para que eu vou ter um produto com problema? Então, assim, ignorar isso, né? A escala também, a força que a gente tem. Então, eu coloquei aqui a árvore de Natal, eu coloquei também suporte de celular, de tablet. A gente tem que pensar isso. Mostrei uma vez numa live o suporte do meu filho, todo quebrado. Por quê? Porque derruba no chão. Então não é para criança aquele tipo de suporte. Então eu já testei, né? É importante falar. E aí eu coloquei aqui que a gente hoje, produtos à prova de criança. Falei no começo da live da Rafa, lá do bonequinho. Criança, gente. Brinquedos articulados, né? Dragões. Então vou colocar aqui o dragão. Deixa eu ver se eu acho aqui um. Ah, aqui, ó. Dragões. Ah, lindo. Nossa, tal. Gente, criança não vai ficar fazendo assim, quebra. Então, a gente tem que falar isso pro cliente, Eu fiz né? esse negócio aqui que é super legal para fazer taça, sabe? Para enfeitar. Tá. Só que aí, essa parte aqui, fatalmente quebra. Então é um negócio que eu não vendo. Porque eu uso na boa. Mas não funcionou. Foi um negócio que não funcionou. É isso aí. Então, ou mesmo, né, gente, vai vender aqui, ó, vai vender um bracelete. Pô, se você vê que na mão você já tá moldando o produto, você vê que ele é frágil, gente, como que você vai vender pra uma pessoa? A pessoa vai colocar, vai quebrar. Tipo, armação de óculos, eu vejo a gurizada, anel, ó. Você tirou o anel, né? Poxa, não dá. Então, assim, tudo a gente tem que testar. Não adianta. Você lembrou E aí... Vocês me lembraram de um suporte que eu fiz de óculos para colocar no carro. Ficou uma gracinha, vermelhinha.
Só que aí a falta de conhecimento, qual que foi? Quando eu coloquei lá dentro do carro, o que aconteceu? Ele derreteu. Por quê? Porque eu tava usando PLA. Então ele ficou deformado, né? Não é que derreteu, ele ficou deformado, né? Fica. A gente testa muito, né? Porque assim, hoje eu vejo, as pessoas elas não prestam atenção, né, nessa parte, né, gente? Precisa falar, né? O Precisa. 3D, ele é salva vidas, mas também tem que ter esses cuidados. Às vezes não é nem questão da gente querer saber da vida do cliente, mas infelizmente a gente tem que entender o que o cliente, para que ele precisa justamente para não dar esses problemas, né? Para saber exatamente onde é o material. Exatamente. Sim. Gente, vamos para a sexta. Quais materiais 3D vocês mais recomendam para unir beleza, resistência e acabamento sofisticado? O que vocês gostam mais? Bom, eu uso PLA e PG. Estou fazendo uns incrementos em TPU. Tá. Que legal. Muito legal. Eu acho que o melhor mesmo é o PLA, né? O que é o que o pessoal usa, querendo ou não, o pessoal tem uma excelente resistência, não tenho que reclamar. Sim. Só tem que prestar atenção para onde vai ser utilizado, porque que nem, vamos supor, você vai fazer a área alimentícia. Se a área alimentícia não tem como você usar um PLA, tem que ser um PETG. Né? Sim. Se você vai utilizar, que nem aquele Beyblade, não sei se vocês viram lá no meu Instagram que eu fiz, né? Eu fiz uns conectores para Beyblade. Uhum. Não tem loja, eu fiz em ABS. Poderia ser em PLA? Poderia ser em PETG? Poderia. Mas para uso mecânico, qual que é o melhor? É o ABS, querendo ou não, né? Sim. Então aí tem que Gente, pensar. Assim, elegância, eu gosto muito do PLA. Né? A gente sabe disso, é o material mais fácil para manipular, os clientes adoram, as cores, principalmente os silks, né, Carol? A gente comenta disso, né? E assim, hoje, peças que são fortes, não é o PLA. Pode usar o PLA? Pode. Mas tem que tomar um certo cuidado, principalmente preenchimento, né? Em fio aí, tem que testar bastante também, lembrar, caiu no chão, quebrou. Sim, ele é frágil. Então, a gente hoje tem que falar isso para o cliente. E assim, esse acabamento é pós-processo. Eu agora, essa semana, já estou falando aqui em primeira mão para as gurias, marquei o grupo, tá? Mas assim, gente, eu comecei a testar lixamento, que vocês já fazem, primer, pintura, porque isso é legal. Isso é uma maneira de você deixar o produto 3D muitas vezes mais elegante. Só que assim, essa parte toda, gente, é um estudo. Não é uma coisa que você vai e você já sai. Não. Porque cada um trabalha de um jeito. E a gente vai pegando todas essas técnicas e testando. E depois, na hora que você tiver bala, aí você coloca na loja. Mas tem que testar bastante. Tá? Até porque o cliente ele vai limpar o produto. Né? Então precisa ver certinho se a camada que você está fazendo por último do verniz é necessário. O cliente vai poder depois dar uma limpada, como que limpa, né? E tudo mais. Então isso é uma coisa que eu gosto de falar, porque a experiência é uma dádiva. Se você não tem experiência naquilo, você não consegue falar de nada. Então assim, eu pego a experiência com as gurias aqui do grupo, tenho essa troca diária. Hoje falei com a guria, você vai me salvar, né, guria? Uma outra essa semana, qual que é o que a gente usa para pintar, gente? Me deu um branco agora. Pincel? Que usa lá? Coloca a tinta. Ai, meu Deus. Eu sei o que você tá falando. Eu tenho. Você sabe, né? Me deu um branco. Qual que é o que você me indica? Falei pra guria, ela, tal número. Falei, oba! Porque a gente sabe que tem muito, mas a gente acaba tendo que se adaptar, porque quebra, porque é assim, é colar. Então, quem tem experiência, aerógrafo, Ana. Obrigada, linda. Eu também tava lembrando. Eu ia abrir aqui a caixa para pegar, para lembrar o nome. Aerógrafo. Aí eu pedi. Falei, gente, ela fez. Ana, parabéns. Ela fez aniversário essa semana. Lindona. Ai, linda. Obrigado, viu? Então, assim, a gente precisa hoje trocar essa figurinha. Porque a pessoa usa todo dia. Poxa, como dilui a tinta? Pergunta. Como que armazena as tintas? Pergunta. Eu compro essa massa aqui para poder fazer o acabamento. Pergunta.
Troca figurinha, gente, é importante. Agora, a pessoa quer começar a dar acabamento, né? E faz umas pinturas, e não pede opinião pra ninguém, e depois põe lá pro cliente comprar. E aí você olha os olhos todos, né? Que a gente brinca aqui com a galera. Pô, não é legal, né? Eu acho que se você não tem conhecimento, admira primeiro o trabalho dos outros para depois estar fazendo, né? É o mínimo. Gente, vamos lá. Agora sim, a sétima pergunta. Como adaptar um projeto funcional para diferentes públicos e necessidades, mantendo a identidade do design? Vocês têm alguma dica? Vocês já os utilizaram? Eu acho que você criar módulos do que você faz, né? Por exemplo, verticalizar mesmo o E tipo você, de Carol? mercado que você atende, né? É que eu sempre acabo conversando um pouco com o cliente, né, para tentar deixar o mais a cara dele possível, né? Às vezes até uma cor acaba sendo personalizado por causa do cliente, né? Então, às vezes não é só o design, né? Vamos dizer assim, né? Sim, é importante a gente montar o esqueleto, né? Essas variações. Sim. Porque eu vejo, gente, muita quebra em encaixe. Já falei isso em live. As pessoas, às vezes, dessa coisa de encaixar. Por isso que eu gosto, às vezes, de jabolar a impressão inteira, sabe? E aí a gente usa a modelagem para poder corrigir essas falhas. Porque eu vejo assim, hoje o estilo, cada um tem um estilo. Eu acabo, meus clientes, eu acabo fazendo pesquisa, né? Então as pessoas, elas falam, né? E a minha marca, ela traz muita essa coisa da natureza, porque eu uso muito planta nos projetos, acabo colocando. Então, assim, é importante hoje você manter essa identidade. Então, quem, né, me conhece sabe que eu sou paisagista. Então, eu coloquei isso também. Então, assim, sabe que eu sou meio perua, vai, gosto do dourado. E aí, além de paisagista, gosto de tom branco, terroso. Então, isso tudo nos meus projetos. Você olha para mim, olha para o projeto e fala, pô, é a Ana que fez. Então, isso é importante, sabe? Eu coloquei, assim, essa coisa da gente ter calma pro ambiente. Os meus clientes, eles adoram, porque apesar de ser dourado, eu trabalho as formas, então fica uma coisa mais agradável pro cliente, sabe? Geométrico, eu gosto de formas geométricas. De trazer isso pro ambiente, as luminárias, mas sem exagero, entendeu? Tipo, é uma forma única. A Rafa falou de verticalidade, eu amo falar. Vamos dar verticalidade pro projeto. E aí, eu trabalho essas formas geométricas para trazer profundidade, mas sem exagero. Porque o cliente não curte um objeto que, pô, sabe, um só não consegue agregar com outros objetos, fica uma coisa confusa, né? E aí eu também gosto de falar para todo mundo, né, que essa parte espiritual é importante, da gente trazer também um propósito, né, quando a gente faz um projeto, a gente trazer um propósito para o cliente, onde ele identifica a marca ali, você traz a alma do que ele quer, sabe? Então aí o cliente ele vai gostar mais ainda. E aí eu gosto também de falar assim, que é muito amor nos projetos. A gente tem que colocar muito amor, conversar bastante, porque assim, a gente trabalha com tecnologia e muitas vezes o pessoal é muito seco com o cliente. Por isso que às vezes não consegue se colocar no mercado. Precisa demonstrar que você tem aquela paciência no projeto dele, você vai achar a cor que ele quer, né, o formato, né, trabalhar mesmo as formas. E aí eu coloquei que a minha marca, para mim, é criatividade. Então, cada projeto tem que passar criatividade. Se não tiver uma coisa assim, sabe, é difícil, porque eu vejo hoje, né, os clientes falam, Ana, esse produto ele é natural, ele é moderno, ele é autêntico. E isso é muito legal no 3D, a gente tentar trazer isso. E hoje eu vejo que o grupo, o empreendedorismo em si, as pessoas, elas pensam e elas elaboram o que vale a pena. Então, se hoje for muito trabalhoso para o cliente, você não quiser atendê-lo, ele vai procurar quem quer. E muitas vezes ele vai numa loja de decoração, ele vai encontrar o que ele quer. Porque tem uma infinidade de produtos para ele escolher. Entendeu? Então, hoje eu vejo isso, gente. A marca, ela tem que passar... Você tem que passar pro cliente que você curte muito. Que você, sabe, assim... E eu vejo que as pessoas que trabalham com essa parte de designer, elas parecem que esquecem do cliente. Porque tem uns produtos que eu vejo... Eu não teria. Sou sincera.
Uhum. Porque eu acho feio. Eu acho que não tem ali um trabalho. É uma coisa bem simples. Você poderia ter pegado o STL em qualquer lugar e feito, sabe? Então, E às vezes tem bem melhor. Então, assim, hoje a gente tem que pensar nisso, sabe? O que Sim. Eu vocês comecei acham, gente? fazendo no design de papel, né? E eu fui fazer uma pós-graduação de design gráfico por conta dos papéis. E aí a gente estuda muito semiótica. E Então, pensar mesmo, né? O que você quer passar com a sua marca, com o seu propósito, com o que você quer mostrar, uhum. e aí agregar o que o cliente quer com aquilo. Não, e você Então tem trabalha, muito. né, a papelaria, né, Rafa? Então as pessoas, elas têm, assim, esse mínimo detalhe, né, guria? E aí você pensar que naquela peça, o que você quer mostrar com aquela peça? Uhum. O que você quer atingir com aquilo, né? Principalmente assim no papel, eu sempre busco levar mensagens Uhum. subliminares, às vezes, né? Através dos elementos. Então, sempre tem uma história por trás. Eu sempre crio uma história por trás do design do papel. Sim, precisa. E demonstrar para o cliente que você se preocupou com essa parte mesmo do que de você valorizar o produto. Ninguém gosta de um produto que você não valoriza, né, gente? E Ah, é show, gente. eu já tenho meio que a minha marca, as pessoas sabem, né? Já tem aquelas cores que são minhas cores, os formatos que são meio que parecidos, né? Que acabam formando um conjunto de ferramentas, porque as cores se complementam. Então, já meio que consegui criar. Ah, isso foi a Rafa que fez. O cliente identifica, né? A gente, a propaganda, tudo que a gente faz, eles identificam. Ó, é aquilo, sabe? É importante mesmo trabalhar. Porque senão fica muito confuso, né? E acho que o amor mesmo e o carinho que a gente põe para fazer cada coisa faz toda a diferença, né? Total, total. Demonstra verdade mesmo. E você, Carol, tem alguma coisa, guria, que você queria falar? Vocês basicamente falaram tudo. E aqui no meu caso, eu acabo fazendo peças personalizadas, né? Então são poucas peças que eu acabo imprimindo para vender, né? A Sim. maioria das peças, os clientes chegam em mim e aí passam, né? Tipo, o que eles querem, eu acabo indo atrás, né? No caso, né? É sobre Basicamente encomenda, né, guria, sobre também, né? encomenda. Isso. Mas eu basicamente é o que a Rafa falou, eu tento fazer tudo com muito amor e carinho. Eu tô aqui panguando aqui naquelas turbinas, porque para mim elas não estão perfeitas. Aí Olha, eu vou ser fico... sincera, melhorou muito, Carol. Muito. Então, assim, é uma coisa que você tá agora se cobrando a perfeição, mas a hora que você acertar do jeito que você quer, guria, tá linda. Eu gostei. mas tem algumas Vi coisinhas... você virando ela, mas cada um, né? Ela ficou boa, mas pra mim não tá perfeita ainda, entendeu? Ainda tem uns detalhes assim que... Não, ainda não. É isso aí, tem que ser exigente, gente. E demonstra pro cliente que você é exigente e ele vai gostar mais ainda de você. Sim, Né? Isso que é importante. Gente, vamos para a oitava. Na opinião, o que diferencia um produto funcional comum de um produto funcional que encanta? A gente tem uma live, até já, né? Que é de colecionáveis, que a gente falou disso, de o cliente se encantar. Muito legal. E aí, o que vocês podem passar? É que aí tem que ver o que o cliente quer, né? Ele quer beleza ou quer funcionalidade, né? Às vezes não dá para ter os dois. Às vezes ele tem que entender que não dá para ter os dois, né? Às vezes não, às vezes é difícil. Então, às vezes o cliente tem que entender, a gente tem que ter muita paciência com o cliente e tentar explicar, né, a respeito disso, né? Tem. Então... É por causa que a gente trabalha, gente, hoje com muitos filamentos, né? Então, às vezes o cliente, ele vê a foto editada e aí no real, ele quer aquela foto. Exato. Então, ele frustra muito. Então, a gente tem que, às vezes, meio que mostrar o material, falar, ó, é isso mesmo que você quer? E aí, se definir o que é... Assim, por isso que eu acho que é legal hoje as gurias que dão acabamento. Sim. Porque elas conseguem pegar um produto básico, um PLA básico, ou um PETG, ou um ABS, o que for, e transformar num material rebuscado, entende?
e que seja resistente. Então aí você consegue corrigir o processo e também Sim. aproveitar outros materiais, né? Então eu vejo isso, gente. Não sei se, né, eu falei o que é a realidade, porque assim, por exemplo, a Rafa fez o bonequinho lá, articulado, é demais o boneco. O cliente quer dourado, porque ele vai dar de presente da empresa de Pilates, tá? Troféu lá da empresa do Pilates, lá numa competição do Pilates, né? E aí ele quer dourado. E aí você fala, gente, e aí? Eu não tenho. Poxa, mas peraí, se eu lixar, fizer o primer, pegar um. Entendeu? A gente liga pra Jaque, porque eu não vou fazer. Não, mas assim, Rafa, é muito legal. Porque assim, você vai criar um produto resistente, você vai utilizar o que você já tem de material. Às vezes você comprou com preço legal pra caramba, entendeu? Então hoje é visão mesmo, é aproveitar as oportunidades. Mas eu Sim. acho também que a gente tem a nossa especialidade ali, né? Não que eu não queira inovar ou não pensar em melhorar, mas hoje, por exemplo, mesmo com o meu trabalho de artesã, pintei muitos quadros na vida, mas eu não me sinto confortável de vender um produto pintado por mim em 3D, porque eu não acho que está bom pra Mas eu a gente vai vender. fazer curso, Rafa. Ih, Rafa, eu vou te arrastar. A gente vai fazer Precisa curso, a gente vai conseguir explorar esse. curso. Porque eu comprei Porque eu uma vejo, pizza gente, eu já. vejo hoje que essa coisa do uau, do genial, pelo menos no 3D, a galera dos colecionáveis, a Carol, resina translúcida, né, Carol? Nossa, gente. O pessoal coloca luz no negócio, fica demais aquilo. Fica bem legal. Entende? Nossa, parece que você tá comprando uma pedra preciosa, um negócio muito legal. É muito legal mesmo. Mas Então, o a Rafa, gente tem que. a prática leva à perfeição, Rafa. É isso Ai, aí. mas não pode vender por enquanto, Carol. Por enquanto. Bom, a minha impressão é muito Eu sub, né, gente? coloquei aqui a live que eu falei, é a live com a Jaque, que a Rafa acabou de falar, e com a Letícia, tá? E foi super especial. Foi uma live que a gente falou dessa parte do encantamento, assim, de você explorar mesmo, dos clientes. Tá? Então, quem quiser assistir, tá no YouTube e tá no Instagram. Legal. Vamos pra Ganhei da nona, gente. Cheio aquele brinco da Fúria da Luz. Gente, é muito fofo, é lindo. É demais. É tipo encantador mesmo. Você vê um negocinho daquele tamanho, os mínimos detalhes pintados. Eu ganhei da Raposa. Eu ganhei da Raposa, da marca dela. Mas assim, a gente hoje vê, né, você explorar mesmo o 3D de várias frentes. Para você nunca perder material, oportunidade. Né? Eu, essa semana, falei muito com elas, semana passada até, né? De um material que eu comprei no Outlet e eu tive perda. Enquanto eu não fui, eu achei uma utilidade para ele, eu não sosseguei. Entendeu? Eu acho que é isso que é legal. Porque não é assim, comprei, não deu certo, eu jogo fora. Gente, não é assim, a gente tem que pensar mesmo. Sim, Poxa, dá pra pensar em quanta alguma gente coisa. queria ter o material, não tem, porque não deu certo. Peraí, precisa secar? Precisa fazer o quê? Precisa entrar em contato com o fabricante? Precisa mudar o bico da impressora? Entendeu? É isso. Eu vejo assim. Hoje a gente tem que trocar figurinha e abrir a mente mesmo. Ser um pouco mais criativo para chegar no efeito uau que a gente quer. A gente precisa, às vezes, estudar um pouco mais, né? Então, é importante. Vamos para a nona, gente. Como o feedback dos clientes pode ajudar a melhorar o design e a funcionalidade de um item impresso em 3D? O que vocês acham? Feedback vocês pedem bastante? A interação, né, com o cliente, interação contínua e o feedback. O que você achou? Testa, vamos ver se funciona. Porque, principalmente, o que eu vendo, né, são as ferramentas. A gente precisa que o negócio funcione, né? Não é só a beleza. É claro que tem a corzinha, o formato é legal, mas a ideia é que o negócio funcione de fato. Né? Sim, eu também. Normalmente os clientes não falam, né? A gente tem que ficar perguntando para ele e vai comentando, né? Aos pouquinhos. Mas eu sempre tento pedir, né? Quando chegar, se chegou bem, né? Que nem já aconteceu de eu enviar.
peça, aqueles mascotezinhos que eu tava fazendo, de 10 centímetros, aí eu perguntei, chegou tudo certo? E o cliente nem tinha comentado comigo que tinham 2 que a plantinha tinha quebrado quando chegou lá. Aí, isso se é ele tivesse chato, porque às vezes o cliente não pede Sim. mais, a gente não sabe por quê, né, Carol? E assim, não, ele até fez outros pedidos, né? Continuou fazendo comigo. Mas assim, se eu não tivesse perguntado, ele não teria falado. Não, pra gente Entendeu? melhorar mesmo, né, gente? Sim. Pra gente Ou melhorar, seja, às vezes, pra ele, né? É importante. Pra mim é Eu super vejo importante. diferença hoje quem usa o feedback. Porque é isso que a Carol falou, né? Se ela não ficasse lá em cima do cliente, então hoje ajuda aí a gente corrigir esses erros, né, do produto. Então é importante. Vamos para a 10ª, última, gente. Você já teve um projeto que era apenas decorativo e conseguiu torná-lo útil com alguma modificação? E como foi o processo? Ah, Fala aí. Teve um projeto que vocês falaram, poxa, não dava nada para isso aqui, ficou legal? eu acho que não. Acho que assim de pegar um projeto que não dava nada e pegar, pior que não. Mas o que eu já fiz foram modificações, né, de projetos, que nem, por exemplo, aquele porta-coração. No final, como eu achava que não estava bom do jeito que estava, então eu acabei fazendo modificação nele, né? Então, Sei. aquele Você puxador fez lá outro que toda vez que puxador. eu criei um puxador. Eu criava um próprio coraçãozinho, assim, bem mais grosso, e acabei fazendo um puxador do coração. Legal, Por Carol. E exemplo, você, Rafa? Eu acho que tem era uma caixinha com um obturador que era, tipo, era super uau, assim, a caixinha. E Sim. quando nós imprimimos, ficou uma porcaria. Porque não encaixava, não abria de jeito nenhum. Aí tivemos que mudar. Deu um trabalho, né? Porque era um obturador, então era muito encaixado. Assim, mas depois que mudou, foi super legal que ele funcionou. E eu nem tenho mais dela aqui, porque eu vendi todas. Tá vendo? Isso que é mais legal. Cores, né? Uhum. E aí nós colocamos dentro da caixinha divisórias que não tinha. Então foi super legal. Quer dizer, você conseguiu aí agregar outras funcionalidades, né? Também de poder dividir, né? Isso é importante. Organização, né? Legal. Gente, o projeto que eu fiz, que eu descobri o meu mundo, foi assim, eu fazia os objetos decorativos no início da loja, e aí eu fazia muito pets, porque eu sou veterinária e eu gostava. Aí eu descobri que eu podia tirar, né, o preenchimento e transformar em luminária. Gente, foi demais, assim. Porque aí todos os objetos que eu tinha de decoração eu comecei a transformar em luminária. Legal. E hoje o que eu mais vendo na loja é luminária. Então, assim, eu vejo isso. Você pegar o que você gosta, tá? A Ana deu essa dica na última live, lembra, Carol? Pegar o que você gosta e ver e ficar testando até que você, poxa, olha, mudei a base, ficou mais estável. Mexi nessa parte da transparência, ficou bem melhor, bem mais bonito, entendeu? Então, assim, eu vejo hoje que você ousar mesmo e fazer um produto e testar o produto, você acaba o quê? Muitas vezes se colocando no mercado com outros produtos com o mesmo produto. Sim. Entendeu? Você agrega, além de decoração, a luminária. Então, a Rafa falou, além de decoração, organizador. Então, semana passada, assim, vocês sabem que eu sou escoteira, né? E a vida toda. E eu sempre queria fazer anel de lenço. Pra pôr no meu lenço escoteiro. Aí, semana passada, eu me dei conta que eu podia fazer qualquer coisa com um buraco. Então, aí eu fiz pro meu filho a caixinha do Mário, só que eu coloquei um buraco. E deu super certo. Não, dá pra fazer colar, Rafa. Você pode criar colar, você pode pegar um barbante, alguma coisa, e usar de base e criar colares diferentes de cores, ou mesmo brinquedo para pet. Você coloca uma corda dentro e coloca e eles movimentam, sabe? E
Aí, mas assim, pra gente, pra escoteirada toda, a criançada pirou, né? Nossa, Foi muito imagina. legal, mas eu nunca tinha pensado nisso, que eu podia pegar um brinquedo e fazer um buraco que ia virar um anel de lenço, sabe? Olha que show! É isso aí, gente. 3D é isso, é testar mesmo. Porque eu vejo o meu filho, às vezes, quebra um brinquedo dele e do nada ele utiliza e faz outro, sabe? O Lego é muito assim, né? Sim. A gente unir as pecinhas e tal. E o 3D também. Então a gente tem que tentar agregar mais produtos, mas às vezes a gente tem um produto e aquele produto, se você modificar ele, você consegue utilizar para várias coisas, Sim, é muito né? legal. Tá, Isso é verdade. gente, amei a live hoje, ó. A gente tá num tempo legal. Deixa eu olhar aqui. Olha lá. Oh, menos de 1 hora. Vai poder subir pro TikTok, pra todo mundo. Gente, eu quero agradecer muito vocês. Obrigado, viu? Obrigada. São super especiais Entendeu? pra mim. E fica aberto o convite para as duas palestrarem ainda esse ano comigo. Tá. Dona Rafa, com esse DNA aí, esses projetos educativos, e a dona Carol, que falou que vai trazer essa parte da engenharia elétrica, né, guria? É o que eu quero. E automação. E agora já dei a dica da resina, por favor, venha. Sim, com certeza. Tá. Eu vou estar aparecendo numa live essa semana aí, já que a gente tem 5 minutos. Essa live vai ser com o pessoal da resina, né? Eles me chamaram. E aí eu vou fazer no Google Meet, depois vou editar, e aí depois eu vou compartilhar com todo mundo. Ah, legal, vou querer ver. Tá, gente? Você vê, por isso que eu tenho que começar a mexer com alguma coisa de acabamento, né? Senão eu vou pagar mico. A Ana vai dar risada, vai falar só a Ana mesmo. Ô, guria linda, dos acessórios, ó. Assiste a live aqui que a Rafa falou do... Ela cria acessórios, gravata, brincos, anéis. Ela criou essa semana para os escoteiros um acessório. Mostra, Rafa. Ó, que demais. Guria. Como eu não sabia se ia dar certo, né? Eu nem fiz 2 cores, eu fiz só numa cor. Esse aqui foi mais elaborado, né? Então. Olha que lindo, Rafa. Ai, Rafa, depois põe nessa loja, guria. Demais. Vou colocar. Mas eu vou querer também para colocar nos lenços para poder usar de acessório. Esse eu não tenho, né, Carol? Aí no sul, pô, aquela... Nossa, imagina! Olha o potencial disso. Não, né? Mas às vezes a gente pega qualquer coisinha, a gente, putz, que olha, dá pra fazer dá pra inventar isso? Dá. É que nem eu fiz um monte de caixinha lá de coraçãozinho, sabe que eu vou fazer, só que ainda falta tempo. Eu vou pegar todas elas e vou criar tipo um organizador, assim, fazer uns furos assim nela. E aí eu vou colocar uma coisa assim, dá pra guardar, tipo, várias coisas, sabe? Tipo, é só girar ela. Não, você criou o cabide que você mostrou aquela live? O cabide. Depois também. Você mostra pra Rafa, porque pra colocar esse tipo de coisa, pra expor, o cabide já ajuda bastante, né? Fez em 3D, Rafa, Carol. Ixi, dá pra colocar gravata, meia, calcinha. Dá pra colocar até relógio. De 3D, manda pra ela, Carol, o link e marca a gente. Porque, gente, é muito legal. A gente, do nada, às vezes, ó, você vê, pra exposição, tem gente que não sabe, mas dá pra fazer expositores. Então, é muito legal. Obrigado, viu, gente? Obrigada, até mais. Tchau, guria. Assiste a live aqui dessas gurias, foi demais. Tchau, gente. Tchau, Rafa. Tchau, galera. Beijão. Beijo. Tchau.